Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre Josué, a continuação do tema de ontem. Ontem a gente falou sobre um anjo que apareceu a Josué. Hoje vamos falar sobre a destruição de Jericó. Como a gente viu ontem, o anjo apareceu para Josué e eu creio que a palavra diz que Josué estava em pé, estava ao pé de Jericó. Levantando os olhos, olhou e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Eu creio que quando Josué estava em pé, ele estava tentando montar uma estratégia para querer entrar em Jericó, né? Então ele estava fazendo um plano de guerra, eu acredito. A Bíblia não relata, mas eu acredito que ele estava tentando fazer isso quando o anjo apareceu para ele. Mas o que nós aprendemos com isso? Que às vezes Deus nos fala, a gente pensa que para Deus falar conosco, a gente precisa fazer muita coisa. E aqui nós aprendemos que nessa lição, na derrubada do muro de Jericó, que o anjo aparece para Josué e dá a instrução mais simples de se fazer. Amém? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que estão chegando agora pela primeira vez nesse canal, mas ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Em Josué 6 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então, como eu disse, um anjo apareceu a Josué. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearás a cidade, cercando-a uma vez, assim fará por 6 dias. Então, muitas vezes, né, como eu falei, tem gente que pensa que precisa fazer muita coisa, né? Faz um jejum intenso, né? Faz uma tomada de oração constante, quer ler a Bíblia toda num dia só, quer fazer o jejum ultrapassando os limites, para que Deus fale com ele, para que Deus, né, revele aquilo que ele pediu. E aqui Deus ensina a Josué: eu vou te dar Jericó. O que ele precisa fazer? Ele precisa chamar os sacerdotes e rodear Jericó todos os dias, durante 6 dias. E no 7º dia, ele rodeará 7 vezes. E na última rodeada, ele e os sacerdotes gritarão e tocarão a trombeta todos os dias. Mas no último tocar de trombeta, eles gritarão e o muro cairá. E Josué tomará posse de Jericó. Então, o que nós aprendemos com isso? É quando você tem uma comunhão com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, então, sacrifício são válidos, mas não é sacrifício de tolo. O nosso Deus não é um Deus, um gênio da lâmpada,
que você esfrega a mão e diz, eu quero isso, e ele tome. Não é assim. Não funciona desse jeito. Então, quando você tem uma intimidade com o Senhor, quando você tem uma comunhão diária, constante com o Senhor, a Bíblia diz em João 15:10, diz que tudo que tu pedir ao Senhor crendo, Ele te dará. Mas o 9 diz, tudo que tu pedir, né, se tu ouvir os mandamentos do Senhor, obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Pai, como assim o Pai o fez, então tudo que tu pedir crendo, Ele te dá. Então funciona assim. Então você entenda que às vezes a pessoa diz, mas nosso Deus é o Deus do impossível. É verdade, nosso Deus é o Deus do impossível. Mas Deus só faz o impossível para aquele que crê. Deus disse, se tu crer, tu verás a minha glória. Então Ele não faz o impossível para quem não crê. E Deus não faz o impossível para aquela pessoa que vive no pecado o dia todo, todos os dias, e depois quer pedir ao Senhor e o Senhor tome. Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Então Josué, ele vivia com Moisés, era praticamente a sombra de Moisés, mas no dia que o Senhor falou para ele que ele seria, né, o sucessor dele, aí ele tremeu na base. Ele tremeu na base. Então, antes de Josué escolher o seu sucessor, Deus já tinha falado para Josué. Ou melhor, Deus já tinha falado para Moisés. Diz, está vendo Josué, filho de Nun? Nele tem o Espírito. Nele há o Espírito Santo. Então, por isso que Deus fala com Josué aqui, Josué 1:9, mas antes dele falar 1:9, não tema, ser forte e corajoso, ele diz em 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele, de noite, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, é simples pedir coisa a Deus e Deus dá? Não, aqui diz, medita nesse livro dia e noite, para que tudo que tu for fará, ou em tudo que tu for fazer, tu serás bem-sucedido. Por isso que ele diz aqui, a Josué diz, eu sou pequeno, Senhor, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu não consigo. Aí o Senhor diz a ele, o que eu fiz com Moisés, eu preparei Moisés, capacitei ele, assim farei o mesmo contigo. Amém, meus irmãos? Então fica a lição desta noite, desta madrugada, para que você entenda que às vezes um simples louvor, um louvor ao Senhor de coração, Deus opera o milagre. Deus resolve a tua pendência. Às vezes você está tão atribulado, tão perturbado, que não consegue nem botar um louvor para adorar o Senhor. Mas aqui nos ensina que eles cantavam 7 dias, 6 dias. No 7º dia ele cantou 7 vezes. Ele rodeava as muralhas 6 dias. No 7º dia ele rodeou mais 7 vezes. E sempre tocando a sua trombeta. Mas na última tocada das 7 rodadas, eles gritaram. E quando gritaram, o muro, pum, caiu. Então fica aí a dica. Lembre-se, toda vez que você estiver atribulado, é adorar ao Senhor. Exaltar o nome do Senhor. Amém?
Então o tema desta noite fica aí, a destruição de Jericó. Glória a Deus. Vamos orar para entregar mais uma madrugada na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, aprofunda-me em tuas palavras. Senhor, que a tua palavra me lembre de quem és e de quanto me ama. Que ela me dê a convicção de que minha vida está em tuas mãos e de que hás de suprir-me as necessidades. Obrigado, Senhor, porque ao estudar tua palavra posso encontrar-te, dar-me ouvido para reconhecer tua voz cada vez que leio tua escritura. Quando ouço tua voz e obedeço, tenho plenitude. Quando me desvio do caminho que me preparaste, em minha vida fica vazia. Guia-me, aperfeiçoa-me e enche-me com tuas palavras nos dias de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado pelo tema desta noite. Senhor, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e que ele seja visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, cura todo aquele que se encontra em enfermidade ou que se encontra enfermo nos hospitais. Também te peço, Senhor, entra com provisão de cura, salvação e libertação. Senhor, dai sabedoria à nossa liderança para que venha fazer sempre a tua vontade. Abre a porta de emprego para todo aquele, Senhor, que necessita de manter o sustento de suas famílias, em nome de Jesus. Senhor, ajuda todo aquele que tem problema com sono, que ele ao deitar, repousar sua cabeça, ele tem uma noite em paz, tranquila e reparadora na tua presença. Nos dá também, Senhor, uma manhã em paz, tranquila e uma manhã de sabedoria, para que nós venhamos tomar nossas decisões conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, que o Senhor fez, faz e fará e continuará fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entre aí no canal, dá um joinha para crescimento do canal e do Evangelho. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações e em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.